Olá pessoal, na nossa videoaula de hoje iremos falar um pouco sobre processadores para servidores. Vamos começar falando sobre o processador Xeon DP Socket 603. Esse tipo de processador ele era utilizado nas versões iniciais do Pentium 4. O uso de memória Rambus e os clocks de 1,4 a 3.06 GHz. 521 KB de memória cache L2, usavam socket 603 e os desktops apresentavam socket 478. Os pinos a mais servem para aumentar o fornecimento elétrico ao processador e facilitar o multiprocessamento simétrico, que é a capacidade de processamento sobre o controle de um único sistema operacional. Os processadores socket 603 utilizavam um encapsulamento bastante distinto, onde o processador utilizava um encapsulamento composto por duas placas de polímero, algo que lembra um Pentium 4 socket 478, só que soldado sobre uma placa maior. A pinagem PGA de pinos do processador, barramento de 400 MT/S e o conjunto de instruções era em 32 bits. Xeon DP Socket 604. Em novembro de 2002 surgiu a Intel e resolveu lançar o Socket 604, com suporte a barramento 533, 667 ou 800 MT por segundo. Suporte ao uso de 4 a 8 processadores, modelos disponíveis em Xeon DP quanto Xeon MP, lançado em versões com 2.4 a 3.2 GHz e cache de 2 MB, conjunto de instruções a 32 bits. Vamos falar agora sobre o Xeon DP Socket 771 ou Socket J. Lançado no início de 2006, com encapsulamento LGA, pinos na própria placa-mãe e idênticos aos processadores 775 de desktops. Xeon DP Socket 771 Core Clover Town. Os processadores dessa série 53XX oferecem um desempenho brutal de processamento para atender um grande volume de requisições, processar páginas complexas, processar grande volume de máquinas virtuais. Vem com 4 núcleos e o dobro de cache L2. Possibilidade de combinar dois processadores, obtendo assim 8 núcleos e um total de 16 MB de cache. Xeon DP Socket 775. Do ponto de vista do desempenho, os processadores da série E e L são idênticos. Os processadores da série X são modelos de alto consumo, com TDP de 120 watts ou mais, resultado da combinação de maior frequência de clock com ausência de otimizações relacionadas ao consumo elétrico. O maior gastador é o X5482, que possui um TDP de nada menos do que 150 watts. Existem também duas séries do Xeon Quad-Core destinadas à placa socket 775. Xeon MP baseadas no Core Foster MP Dual Core. Foi lançado em 2002 com 256 KB de cache L2, cache L3 de 512 KB ou 1 MB. Suporte a Hyper-Threading, suporte a 4 ou 8 processadores, versão não aceita pelo seu alto custo. E nesta mesma época a AMD entrava no mercado de servidores aproveitando o momento para lançar o Athlon MP. Em dezembro de 2005 foi lançada a primeira versão dual core do Xeon X-Villa com 0,09 micron, 64 bits, 2 MB ou 4 de cache L2. Xeon 750 MP lançamento. Lançamento da Intel com 8 núcleos, 16 threads e com um aumento de 4 vezes a capacidade de memória. Pode ser ampliado para até 32 núcleos e 64 threads por plataforma, 4 chips ou 64 núcleos de 128 threads por plataforma, com 8 chips. Está disponível com frequências de até 2,66 GHz e 24 MB de memória cache inteligente Intel. O processador Intel Xeon X7560 com 8 núcleos e cache de 24 MB foi projetado para cargas de trabalho de missão crítica altamente paralelas e com grande demanda de dados.
enquanto o processador Intel Xeon X7542 é uma opção com 6 núcleos otimizada para a frequência com 2,66 GHz, voltada para aplicativos de ciências e serviços financeiros da computação de alto desempenho. Tecnologia Machine Check, Architecture Recovery, permite que o sistema operacional continue rodando mesmo depois de ser detectados erros incorrigíveis. AMD Opteron. A diferença entre o Opteron 150, um 250 e um 850 é a configuração dos links hipertransporte que possibilitam suporte a multiprocessamento. Todos estes processadores utilizam placas socket 940 com bus de 800 MHz e exigem o uso de memórias register DDR e incluem controlador de memória integrado. Outra peculiaridade é que nas placas com suporte a vários processadores, cada processador dispõe de um conjunto próprio de módulos de memória que acessa diretamente. A comunicação entre os processadores é feita através de links hipertransporte, que são usados não apenas para toda a troca de dados, mas também para permitir que o processador tenha acesso aos módulos de memória ligados aos outros. AMD Opteron de segunda geração. A segunda geração single core são fabricados usando uma técnica de 0,09 micron, caixa L2 de 1 MB e uso de memória DDR e consumo elétrico mais baixo com frequências elevadas. AMD Opteron Quad-Core. Versão com quad-core nativo do Opteron chegaram em 2007. Baseadas no Core Barcelona, foram produzidos usando uma técnica de 0,065 micron. Possui maior desempenho, pois toda a comunicação entre os processadores é feita através de um barramento de hipertransporte interno e não através do FSB. Inclui 512 KB de caixa L2 por núcleo, caixa L3 de 2 MB, compartilhada entre os 4 núcleos, totalizando 4 MB de caixa. O uso do caixa L3 compartilhado reduz a duplicação de informações em casos em que os núcleos estão trabalhando com o mesmo conjunto de informações. O controlador de memória é integrado diretamente ao processador. Inclusão de unidade SSE de 128 bits capazes de processar as instruções em um único ciclo. AMD Opteron 6-Core. Os modelos da série E indicam uma potência muito baixa. Opteron 2419EE, 1,8 GHz, 12 MB de L3 e 40 watts. Os modelos da série SE indicam uma potência mais alta e melhor consumo elétrico. Opteron 6180SE, 2,5 GHz, 12 MB de cache L3 e 150 watts. AMD Opteron Octa-Core. 8 processadores Opteron 8354 ou 8356. Suporte até 256 GB de memória RAM